Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Hoje é dia 31 de janeiro de 2023, irmãos. Que isso? A quarta semana do tempo comum. Graças a Deus, último dia do mês de janeiro, né? Um mês cumprido, mas um mês que o Senhor nos sustentou. E nós queremos agradecer ao Senhor, porque até aqui Ele tem nos sustentado, né? Obrigado, Senhor, obrigado. Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado livramento, o Senhor tem sido conosco. Muito obrigado, nós pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Sejam bem-vindos, bem-vinda a mais uma manhã com o Evangelho. Irmão Luiz Pedro, o Senhor te abençoe nessa manhã, se fortaleça, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o Evangelho de hoje é Marcos 5, a partir do versículo 21. Marcos capítulo 5, a partir do verso 21. Amém? Irmã Rani, seja bem-vinda nessa manhã. O Senhor te abençoe. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, reuniu-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Chegou um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo, vendo-o, prostrou-se aos pés. Insistiu-lhe que rogava-lhe, dizendo: minha filhinha está morta, está à morte. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela seja curada. E foi com ele uma grande multidão seguia e o apertava. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, que havia sofrido de uma hemorragia e havia padecido muito na mão de vários médicos, tendo despendido tudo que possuía, sem conduto nada aproveitar, antes piorando, ouviu falar de Jesus, veio por trás da multidão e tocou nas suas vestes, porque dizia: se eu apenas tocar-lhe nas vestes, eu ficarei curado. E logo cessou a hemorragia e sentiu o seu corpo estar curado do mal. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou para a multidão e perguntou: quem tocou as minhas vestes? Os discípulos responderam: vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver aquilo que fazia quem fizesse isto. Então a mulher, amedrontada, tremendo, sabendo o que tinha acontecido, prostrou-se e declarou toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e seja curada deste mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do líder da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que incomodas o mestre? Porém, tendo ouvido essas palavras, Jesus disse ao líder da sinagoga: não temas, crer somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Tendo Jesus chegado na casa da sinagoga, tendo Jesus chegado na casa do líder da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e planteavam. Ao entrar, disse: por que estão em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Riram dele, e tendo ele, porém, mandado sair todos, tomando o pai e a mãe da menina que vieram com ele, entrou aonde estava a menina, e tomando pela mão disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficou todos
sobremaneira admirados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém. Sejam bem-vindos todos os irmãos e irmãs que estão entrando amanhã com o Evangelho nessa manhã. Amém. Eliane Santos, Deus abençoe. Cirlei Lima, Bianca Lourenço, Edileuza, o Senhor te abençoe nessa manhã. Vanilda Ramos, todos e todas que estão aqui no Manhã com o Evangelho. Irmãos, palavra muito conhecida nossa, do nosso coração. Palavra que já falamos aqui no Evangelho ela umas 2 ou 3 vezes, mas que o Senhor, Ele sempre renova a esperança dos nossos corações. Deus é aquele que sempre tem uma palavra para você. Independente, amados irmãos, do que possa vir acontecer, Deus sempre terá uma palavra para você. O texto vai dizer, queridos, uma necessidade de cura para 2 mulheres. O texto vai falar sobre uma necessidade que 2 mulheres tinham. O interessante era, uma era 12 anos enferma e a outra tinha 12 anos de idade. O número 12 na numerologia cristã pertence ao governo de Deus. 12 apóstolos, 12 tribos de Israel, 12 colunas no céu, João vê no Apocalipse. Tanto que se torna, o número 12 um número profético. O número a qual, querido, é um número que o Senhor escolheu. E aquelas mulheres precisavam verdadeiramente do governo de Deus. Verdadeiramente aquelas mulheres estavam no limite de suas vidas, uma com 12 anos e a outra 12 anos enfermos, vivendo o ano do governo de Deus. E quando nós estamos vivendo o governo de Deus, quando nós permitimos que o governo de Deus venha sobre as nossas vidas são transformadas. As nossas vidas são modificadas. O texto primeiro vai relatar, querido, que o líder da sinagoga, Jairo, ele vai até Jesus pedir para que Jesus vá até a casa dele. O interessante é que aquele homem, ele tinha recursos para tratar sua filha. Mas pelo que podemos entender do contexto do texto, não havia mais nada que aquele homem pudesse fazer. Porque o texto vai ser claro, ele diz, Senhor, a minha filha está a morrer. Nós sabemos que como pais, como mães, aquele homem já deveria ter dado todo tipo de remédio para aquela criança, aquela adolescente. Já deveria ter chamado médico, mas ninguém conseguia resolver a causa da filha de Jairo. A mulher do fluxo de sangue, o texto vai falar que ela gastou tudo que ela tinha nesses 12 anos de enfermidade. Padecendo na mão de médicos, padecendo na mão de um, na mão de outro. Aqui tem um médico bom, ali tem um médico bom, e ela ia gastando, até que ela não tinha mais nada, irmãos, para gastar. Ela não tinha mais nada. Mas quando Jesus entra na vida, tanto da filha do Jairo, como da mulher do fluxo de sangue, Jesus entra para transformar. Jesus, ele entra para mudar. Jesus não entra na nossa vida, querido, para que a nossa vida seja a mesma vida.
Se Jesus entrou na sua vida e a sua vida é a mesma vida, não é porque Jesus não tem poder de transformar. Precisamos olhar o que nós estamos fazendo e que não estamos permitindo o trabalhar de Deus na nossa vida. Precisamos olhar para ver o que está errado. Porque quando Jesus entra para mudar. O interessante é que o recurso dos dois estavam limitado. A única opção que os dois tiveram naquele presente momento foram ir a Jesus. E aí eu te falo nessa manhã, querido. Tem coisas na nossa vida, na sua vida e na minha vida que só Jesus pode resolver. Tem coisas, amados, tem causas nossa que não adianta você lutar pela sua força humana. Só Jesus tem o poder de resolver. Tem, querido, orações que você pode até fazer, pedir alguém para orar, mas que só Jesus pode dar solução. Jesus entra, querido. Eu queria que você anotasse isso aí para a sua vida. Jesus entra quando o recurso humano termina. Anota aí para você. Jesus entra quando o recurso humano termina. Porque Jesus ele não entra quando você acha, eu tô com uma dorzinha de cabeça. Aí você vai orar e Jesus vai curar a dorzinha de cabeça. Pode curar sim. Ele é Deus. Mas aí você toma uma dipirona e você fala, não, eu orei, mas também tomei a dipirona. Fala dipirona. Porque a gente sempre, como ser humano, damos glória àquilo que nós estamos vendo. Por isso, querido, quando esgota todas as chances, todas as possibilidades, aí Jesus fala assim, agora é minha vez. Porque quando eu faço, vão ter que dar glória a mim, porque o recurso humano terminou. Por isso, nessa manhã, amados irmãos e irmãs, tá difícil alguma coisa na sua vida? Tem alguma coisa que parece impossível? Você já tratou com médico? Você já procurou com um advogado? Você já conversou? E não entra, não dá, não se resolve? Entrega para Jesus nessa manhã. Posso te falar uma coisa? Entrega para Jesus nessa manhã. Porque quando Jesus entra, ele entra para dar vitória. Ele entra, queridos, para liberar o poder. Tá difícil? Parece que não tem mais jeito? Entrega para Jesus. Quando entregamos na mão de Jesus, Jesus entra para dar vitória. O texto vai dizer que a mulher do fluxo de sangue apenas tocou com fé. E Jesus sentiu que ela tocou nele. Uma multidão tocava ele ali naquele momento. Mas alguém tocou com fé. Nessa manhã a fé faz toda a diferença. A fé, querido, nessa manhã faz todo o ser de Jesus se manifestar. Quando aquela mulher tocou na orla, e ela falou só, se eu apenas tocar, eu serei restaurado. Quando, querido, você apenas toca na orla, sua vida é transformada. Toca com fé em Jesus nessa manhã. Entrega verdadeiramente a tua causa com fé nessa manhã. E a fé
te norteará para dentro da vontade de Deus. Aquela mulher tocou com fé e ela foi curada. Jairo estava ali, querido, impaciente, talvez, para poder ir para casa com Jesus. Quando alguém chega e fala, ó, não incomoda mais, a menina já morreu. Mas Jesus fala, ela não morreu, ela dorme. Não temas. Querido, nessa manhã não temas palavras de morte, não. Não tema, querido, o que o ser humano fala, não. A última palavra vem de Deus. O ser humano tem muita tendência de nos dar sentença final. Isso não tem mais jeito. Essa doença não tem mais jeito. Esse problema não tem mais jeito. Mas a última palavra ainda é de Deus. É Deus que determina a última palavra. É Deus, querido, que dá a última palavra. Jesus falou, não tema, crer somente. Tá difícil? Crê somente. Porque se Jesus falou que é Ele que dá a última palavra, não é o homem que vai te sentenciar. Jesus, quando chega naquela casa, aquele povo estava chorando. Quando Jesus disse que aquela menina está viva, o povo ri. Olha só, do choro, o povo vira zombaria. Mas Jesus manda todo mundo sair. Sabe por quê? Quem tem que viver o teu milagre junto com você é quem acredita que Deus pode trabalhar ao teu favor. Tem um monte de pessoas que querem viver o teu milagre. Mas na hora que você fala que acredita que Deus vai realizar o milagre, eles riem, eles duvidam. Por isso, nessa manhã, só vai ficar na tua vida quem crê no teu milagre. Irmãos e irmãs, quando Jesus liberou uma palavra, aquela menina se levantou. E ela se levantou para vencer. Ela se levantou para viver. E o que nós aprendemos essa manhã é: quando meus recursos terminam, Jesus entra. Porque a última palavra ainda vem dos céus. A última palavra ainda vem de Deus. Por isso, se apega ao Senhor, o Deus que dá vitória. E nós iremos receber a nossa vitória. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar nessa manhã. Obrigado, Senhor, nessa manhã pelo Evangelho do dia, liturgia da palavra. Obrigado, Senhor, nessa manhã, porque podemos confiar que ainda que os nossos recursos humanos terminem, Jesus entra para dar vitória. Por isso, Senhor, acreditamos na cura divina. Por isso, Senhor, acreditamos que hoje a justiça ainda vai dar vitória naquela causa. Acreditamos, Senhor, nessa manhã, que enfermidades que o médico disse assim, ó, vai tomar um remédio, mas não tem mais cura, pode ser curada, Senhor. Porque se o médico, Pai amado, não tem mais recurso, tu tens. E é nessa palavra que nós nos apegamos nessa manhã. Por isso, Senhor, coloca essa palavra, Deus amado, firmada no coração deste meu irmão e dessa minha irmã. Fundamenta, Senhor, essa palavra para que nós possamos viver o extraordinário de Deus. Continue abençoando os irmãos, Pai, que estão orando já sem recurso humano. Senhor, os irmãos que estão orando, Senhor, e que o homem já desenganou. Tu é aquele que dá a última palavra. Abençoa nossas causas, as nossas necessidades nessa manhã, e que todas, Senhor, seja suprida no Senhor. Tampa os nossos ouvidos para a palavra que o ser humano nos dá. Nós não queremos viver de palavras de derrota que alguém fala que a gente não vai conseguir. Mas nós queremos viver pela fé nessa manhã. Por isso, nós pedimos ao Senhor a tua bênção, fazendo a oração
que o Senhor Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém, amados irmãos e irmãs? Recebamos a bênção do Senhor. E que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor do Universo, a bênção de Jesus Cristo, aquele que entra quando não temos mais recursos humanos, e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: amém, amém e amém. Deus abençoe, querido, sua vida, sua casa. Agarre essa palavra aí. Quando o recurso humano termina, Jesus entra para dar vitória. Amém? Querendo o Senhor nos permitindo, amanhã nós estamos aqui para mais um Manhã com o Evangelho. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa. Um dia abençoado em nome de Jesus. Graça e paz.